Está começando o programa Mundo das Evidências. Além de muita informação sobre ciência, tecnologia, cultura e inovação, você se diverte. O programa é de responsabilidade do professor Arnildo Corbi. Bem, amigos ouvintes, estamos iniciando mais um programa incrível, Mundo das Evidências. E hoje vamos trazer aqui o professor Dr. William Campo Mesquial, ele que faz parte da equipe de professores aqui do Departamento de Enfermagem da UDESC, professor da graduação e da pós-graduação. Então, professor, seja bem-vindo ao nosso programa, professor. Tá? Seja bem-vindo e sinta-se acolhido. E vamos tentar fazer uma conversa aqui para discutir sobre esse tema, o qual o senhor se propõe hoje, né? Que é, no caso, provendia e pré-diabetes, né? Poderia nos falar sobre esse tema aí, professor? Com certeza. Então, gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui nos ouvindo, professor Arnildo, agradecer pelo teu convite. E vamos então falar um pouquinho sobre o Provendia, esse programa de prevenção de diabetes. Então, o Provendia, ele é um estudo que está sendo realizado aqui na UDESC, em Chapecó. Ele é coordenado por um hospital lá de São Paulo, bastante conhecido, que é o Hospital Beneficência Portuguesa, e ele tem o apoio do PROAD-SUS. Esse estudo, ele vem no sentido de provar, por meio de evidências reais, como nós podemos prevenir o diabetes tipo 2, tá? Com pessoas que neste momento estão com pré-diabetes, ou seja, estão um passo ali para desenvolver a doença. E o pré-diabetes, ele é um alerta do nosso corpo. Então a pessoa ainda não tem a doença, mas se ele não começar a se cuidar, se ele não mudar hábitos e estilo de vida, dentro de alguns anos ele pode vir desenvolver o diabetes, que é uma doença, como nós sabemos, é uma doença crônica, que ela tem tratamento sim, mas ela é incurável. E quando a pessoa ainda está nessa fase de pré-diabetes, a gente pode intervir, interrompendo, ou conseguindo fazer com que ela demore mais para desenvolver a doença. E por que nós decidimos entrar para esse estudo, que ele é nacional, tem 33 centros de pesquisa, ele acontece em 33 cidades diferentes do nosso país, e a UDESC ela entra por meio do Departamento de Enfermagem como um desses centros. Porque no Brasil nós temos aí milhões de pessoas que hoje têm pré-diabetes e elas não sabem disso. Por quê? O pré-diabetes ele é assintomático na grande maior parte dos casos. Então, cerca de 80% das pessoas não vão ter sintoma nenhum. E se nada for feito, dentro ali de poucos anos, essas pessoas elas vão desenvolver o diabetes. E de onde que vem, de onde que sai esse estudo? Teve um grande estudo internacional, que nós chamamos ele de DPP, que ele foi realizado inicialmente nos Estados Unidos, depois também foi desenvolvido em outros países, e ele mostrou que pessoas com pré-diabetes que foram acompanhadas e que tiveram intervenções baseadas na mudança de hábitos, de estilo de vida, elas reduziram 58% a chance de desenvolver diabetes no futuro. Tá? Ele foi mais efetivo do que o uso da medicação para a prevenção do diabetes. Então, com base nisso, nesses estudos, a gente propõe um estudo que seja desenvolvido no Brasil e que ele seja adaptado para a nossa realidade brasileira, com a alimentação que a gente utiliza, com as nossas rotinas reais do nosso dia a dia. E nós queremos, com esse estudo, recrutar pessoas que estejam nessa fase de pré-diabetes, ou seja, que possuam exame de hemoglobina glicada, um exame que vai identificar aí o açúcar no sangue, em valores entre 5,7 e 6,4. Tá? Importante a gente frisar que é um estudo gratuito, tá? Todo o acompanhamento, todo o exame que o paciente precisar fazer nesse estudo, ele não vai ter despesa, não vai ter custo nenhum. Tá? Ele vai ter esse acompanhamento de profissionais de saúde qualificado. E falando também um pouquinho, quem que pode participar desse estudo, professor? Uhum. Nós estamos recrutando adultos, ou seja, pessoas acima, com 18 anos ou mais, que tenham pré-diabetes. Então também não precisa se preocupar, porque a gente vai testar, a gente vai
Se cumprir ali os critérios que a gente está buscando, a gente vai dar um encaminhamento e a pessoa vai poder fazer esse exame para verificar se ela tem ou não pré-diabetes. De qualquer forma, vai ser muito bom porque ela vai conseguir identificar, né, se ela, como eu disse, muitas vezes é assintomático. Então, a partir do exame, ela consegue identificar se ela já está como pré-diabetes ou às vezes até diabética, né? Às vezes ela é diabética e não sabe. E aonde ela deve se dirigir? A quem ela deve buscar essa ajuda ou até informações para poder participar desse projeto? Aonde? Perfeito. Nós temos uma página no Instagram desse projeto, é o Provendia UDESC. Então, provendia.desk. Nós vamos deixar essa página depois disponível no nosso perfil. Perfeito, a gente pode deixar ali no perfil. Então, a pessoa vai entrar na nossa página, tem um link ali na nossa bio, que é um questionário de pré-triagem. Então, a pessoa vai responder esse link com questões simples, tá? Para a gente realmente verificar se ela tem o perfil que a gente está procurando de pré-diabético. A partir desse preenchimento, nós temos uma equipe de professores, né, de enfermeiros, profissionais da saúde que fazem parte desse programa e nós vamos entrar em contato com a pessoa para fazer outros questionamentos, verificar realmente e, se for o caso, encaminhar ela para fazer o exame laboratorial de forma gratuita. Uhum. E situações assim outras, como é que o senhor pode fazer? Qual é o objetivo principal daí? No final, o que se pretende no final? Perfeito. Então, qual é a lógica? O que você pretende? Então, a pessoa, ela manifestou interesse, ela fez o exame e a gente viu que ela é pré-diabética. Então, ela ainda não tem a doença, ótimo. Então, a gente pode intervir. Ela será convidada para participar do nosso estudo e ela vai ser acompanhada pela nossa equipe por 3 anos. Né? Então, é um acompanhamento longo aí de 3 anos. O que vai acontecer durante esses 3 anos? Ela vai ser assistida por um profissional de saúde e nós vamos trabalhar com os nossos participantes medidas não farmacológicas, né? Que elas são baseadas em quê? Numa alimentação equilibrada, na prática regular de exercícios físicos, em manter um sono de qualidade, medidas para redução do estresse, consumo menor de álcool, de tabaco, né? Todas essas medidas mais adaptadas, né, para a realidade de cada pessoa. Então, cada pessoa ela vai ter um tratamento individualizado. Ela vai ter todas essas orientações, ela vai ter esse apoio, esse monitoramento contínuo e ao longo desse tempo nós vamos também realizando exames para monitorar o estado de saúde dessa pessoa. O que a gente quer ao final desses 3 anos de acompanhamento, de mudança de hábitos, de estilo de vida? A gente quer reduzir esse valor de hemoglobina glicada no sangue da pessoa, para evitar que ela progrida e ela venha evoluir com a doença, com diabetes, que, como eu disse, é incurável, tem tratamento, mas não tem cura. Então, o objetivo do estudo é isso, né? Reduzir o nível de glicose no sangue da pessoa e evitar que ela tenha diabetes, por meio dessas medidas que são totalmente possíveis, que elas podem ser realizadas, mas que é necessário um profissional de saúde acompanhando, orientando, né? Como a pessoa ela pode desenvolver essas atividades, essas mudanças no seu dia a dia. E temos dados aqui da região em relação à diabetes, questão de incidência, a nossa região ela se caracteriza, tem o mesmo perfil de outras regiões, assim, você teria alguma informação que pudesse nos trazer aí? Olha, eu não tenho dados aqui no momento do município de Chapecó, né, mas nas discussões que nós temos, assim, a gente tem aqui uma cultura, né, de alimentação bastante rica em massas, né, carboidratos. Então, isso são fatores ali que contribuem para o diabetes, né? Então, os alimentos ultraprocessados também, né, que são aqueles alimentos que não são consumidos in natura, eles também contribuem muito para essa condição. Em termos de Brasil, né, nós temos aí um contingente muito grande de pessoas com diabetes e isso vem aumentando a cada dia. Tá? Por quê? Porque, embora existam fatores genéticos, hereditários, né, que também contribuem para o surgimento da doença, o que pesa mais, o que é mais forte são os hábitos de vida. Né? Uma alimentação ali desregrada, como eu disse, baseado em alimentação ultraprocessados. Aqueles lanches rápidos, lanches né? Justamente. Rápidos, Vou fazer o lanche rápido, então isso é uma tendência em sociedades modernas. Exatamente. O iFood, né, que acaba salvando ali no dia a dia, mas que não é para ser algo, né, que faça parte da nossa rotina.
A ausência de uma atividade física que seja moderada ou vigorosa também. Então, às vezes, falta um pouquinho de orientação também para como realizar essa atividade física. Às vezes a pessoa acha que ela fazer uma caminhada, andando ali devagarinho, né? Isso já é suficiente, né? Claro, tem os seus benefícios, é melhor que nada, a gente tem que se movimentar, é bom para a saúde mental, mas quando a gente fala em redução, né, de diabetes, de risco cardiovascular, a gente precisa, né, de atividades físicas moderadas ou vigorosas, né? O sono de qualidade também, dormir de 7 a 8 horas por dia, isso é importante. Hoje a gente tem estudos que mostram que o estresse é um fator que contribui para o surgimento da diabetes, né? E também o álcool em excesso, né, também que o professor perguntou da nossa região, né, então pessoas aí que fazem uso de álcool em excesso, né, o próprio cigarro, tudo isso são fatores que contribuem, né, para o surgimento da doença. Isso é ligado também com o avançar da idade, então a gente precisa se preocupar, se atentar com essas questões, e é muito importante que a gente possa agir nesse momento, que o indivíduo ele ainda está pré-diabético, porque aí a gente consegue realmente prevenir. Depois a gente só vai tratar e controlar os sintomas, né, tentar prevenir danos maiores. Mas depois que a doença está instalada, né, não tem mais cura, é só o tratamento e o acompanhamento. E no caso das pessoas se voluntariarem, porque é um trabalho voluntário, né, não é remunerado, né, voluntário. Se voluntariarem, então se elas tiverem uma predisposição, elas serão acompanhadas, exames, e recebem daí orientações. Essa equipe que vai acompanhar, quem irá compor essa equipe que vai acompanhar esse grupo? São médicos, tem nutricionistas, da onde é esse grupo? A Secretaria Municipal, é da UDESC, externos? Essas informações vão chegar da maneira online ou é presencial? Como é que funciona isso? Certo. Então, assim, nós temos uma equipe que ela está totalmente capacitada para desenvolver esse acompanhamento. Como ele é um estudo que não é prescritivo, ele não foca na prescrição de uma dieta, na prescrição de atividades físicas, e sim no estabelecimento de metas que são possíveis do paciente realizar. Em tese, qualquer profissional de saúde que seja treinado para o protocolo desse estudo, ele pode realizar essa intervenção. No nosso caso aqui da UDESC, né, como nós estamos no curso de enfermagem, a nossa equipe ela é composta majoritariamente por enfermeiros, né, que são professores do curso, que são enfermeiros da rede básica de saúde. Então nós temos uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó, a CESAL, para a realização desse estudo. Então esse paciente, a partir do momento que ele entra no estudo, ele vai ser acompanhado principalmente por enfermeiros, né? Nós temos também uma professora Leila, que é farmacêutica e faz parte do estudo, né? Mas majoritariamente serão enfermeiros que vão fazer esse acompanhamento. Esse acompanhamento, a partir do momento que ele entra no estudo, nós vamos alocar ele em um dos grupos, né? Então nós temos grupos diferentes para entregar essa intervenção, né, de uma forma que ela pode ser diferente, até para a gente avaliar qual é a melhor forma, a forma mais aceita ali para a comunidade para a gente entregar essa intervenção. Então, vai ter um sorteio, né, e o indivíduo ele pode cair em um dos grupos. Vai ter um grupo que ele vai ser baseado mais em consultas presenciais, né? Essas consultas podem ser ocorridas aqui na UDESC mesmo, ou em algumas unidades de saúde, intercaladas com acompanhamento via telefone, né? Esse é um grupo. Um outro grupo ele vai ser totalmente remoto, que o paciente ele também vai receber consultas, mas serão teleconsultas, né? Então a gente vai fazer uma ligação de vídeo para fazer o acompanhamento desse paciente, tá? E um outro grupo também que ele vai receber essas orientações, mas de uma forma, digamos assim, menos sistematizada também, de maneira online. Tá? Então, isso é depois que ele entra no estudo, né, a gente faz um sorteio e ele pode cair em um desses grupos. De qualquer forma, ele vai ser acompanhado pelos profissionais, né, a gente vai fazer esse acompanhamento e a cada 6 meses a gente vai coletar exames desse paciente para monitorar o estado de saúde dele.
Vamos supor que durante o estudo esse paciente ele desenvolva diabetes, porque quando ele entrou no estudo ele já estava ali pré-diabético, mas ele já estava ali quase desenvolvendo a doença. Nós também vamos ter todo o cuidado, né, de encaminhar esse paciente para o serviço, né, seja para o SUS, ali onde ele está sendo acompanhado, para ele seguir, né, o tratamento da doença. Então, nós temos uma equipe aí de profissionais, são formados, que são totalmente capacitados para fazer esse acompanhamento. Tá, e do ponto de vista, falando da pesquisa, vocês terão um grupo controle? Como é que vai ser a metodologia? Porque quando eu faço uma pesquisa, eu preciso ter um grupo de indivíduos, né? Eu trabalho, investigo no indivíduo e comparo com outro grupo que não sofre nenhuma intervenção. Vai ter esse grupo de controle dos medicamentos. Medicamento também tem o placebo que você usa. Vai ter um grupo controle ou como é que vai funcionar isso? Certo, nós temos sim, né? Como eu disse, nós teremos 2 grupos de intervenção. O grupo presencial, né, que ele vai até o serviço de saúde para ser acompanhado, e o grupo que é totalmente remoto. E esse remoto, né? Seria aquele... Esse remoto também é um grupo de intervenção. Aí nós temos um grupo controle, mas esse grupo controle, ele não vai ficar desamparado também. Ele vai fazer o acompanhamento ambulatorial e ele vai receber orientações, mas de uma forma não sistematizada, como ocorre nos outros grupos, né? Com consultas frequentes, né? Ele vai receber também informações para melhorar a qualidade de vida, mas ele não vai ter... Porque não pode ser negado essas pessoas também. Não pode ser negado, né? Então, todo mundo, de alguma forma, ele vai receber ali a intervenção, ele vai fazer os exames, mas aí a forma como nós vamos entregar para esse controle é uma forma menos sistematizada, né, que não tem todo o protocolo que a gente está testando nesse estudo. Isso, porque é diferente se for fazer uma pesquisa com plantas, né? Com plantas. Exato. É um grupo ali, uma categoria, eu aplico as técnicas que eu acho que eu quero testá-las, e no outro grupo eu não aplico nada, eu simplesmente demarco aquele grupo e comparo depois se essas intervenções lograram um êxito ou não. No caso, seres humanos, eu simplesmente não posso, né, deixar de dar aquela assistência. Por isso que é difícil trabalhar pesquisa com seres humanos, né? Exato. Essas questões éticas, elas sempre tendem a garantir, pelo menos, essa seguridade, essa assistência, né, para aqueles que participam. Por isso da minha pergunta, né? Exatamente, né? Por isso que, assim, mesmo entrando no grupo controle, ele vai fazer os exames, né? Ele vai ser acompanhado ali, a cada 6 meses a gente vai estar realizando os exames, e como eu disse, se a gente detectar alguma alteração... E ele saberá que vai entrar no grupo controle ou não? Ele está ciente que vai ser grupo controle? Ou é algo que vocês que definem? No estudo, né, nós vamos fazer essa orientação, e ele vai ser randomizado. O que é isso? Ele vai ter um sorteio aleatório, e aí ele vai entrar em um desses grupos, né? Então ele vai saber, por exemplo, se ele cair no grupo controle, que ele não vai ter esse acompanhamento sistematizado. Ele vai ficar sabendo. Ele vai ficar sabendo. Ciente? Sim, ele vai estar ciente. Isso é importante, isso é importante. Então, assim, a gente tem, né, esse cuidado ali para que a pessoa que ela está no controle, ela também receba um cuidado. É claro que ele não é sistematizado, assim como os outros grupos de intervenção, né, porque a gente quer realmente avaliar se essa intervenção ela é eficaz e se ela pode, né, reduzir ali o diabetes, como já se mostrou eficaz em outros países, né? Então a gente pegou algo que já deu certo, né, que a gente já tem evidência científica, que já deu certo lá fora, e pegamos, né, e adaptamos isso para o nosso cenário brasileiro, né, a partir das recomendações que a gente tem do Ministério da Saúde, os 10 passos da alimentação saudável, né, as políticas públicas que a gente tem. Então a gente pegou uma intervenção que deu certo lá fora e adaptamos ela para a nossa realidade para poder fazer essa entrega. Então já temos os resultados já prévios. Já temos estudos de outros países, né, como eu disse, que reduziu em 58% a chance desse pré-diabético evoluir para diabetes, né? Isso comparado com um grupo que recebeu o medicamento, né? Então, quando o indivíduo ele é acompanhado e ele realmente muda hábitos de vida, né, ele faz alterações importantes na alimentação, ele começa a praticar exercício físico, isso se mostrou, inclusive, mais eficaz do que um outro grupo que recebeu a medicação, né, que no caso ali foi a metformina, que é um medicamento hipoglicemiante. E porque geralmente, com o uso da medicação, as pessoas acabam muitas vezes criando um nível de autoconfiança, né, de conformismo, pensando, poxa... Acha que vai fazer milagre, né? Se eu estou me medicando, então está tudo certo. Posso usar e abusar, né, Exato. dessas, como é que posso dizer, dessas
da alimentação, bebida, do que o mundo me proporciona de bom, né? Os prazeres da vida. Então, não preciso, se precisar fazer atividade física, não precisa tomar cuidado, estou me medicando. Assim como um paciente com pressão alta, mesmo, estou me medicando, então não tem que cuidar mais nada, né? E nesse caso é interessante então, porque é um grupo que justamente não está sendo medicado e ele precisa mudar esse comportamento. E o que essas referências contam, destacam assim, sabe? Do nível de dificuldade, tem assim, como é que posso dizer, um nível de evasão, como é que eu posso considerar assim, uma expressão... Para se manter, né? Para se manter, você garantir a própria significância estatística também dentro disso, né? Tem uma evasão grande de existência das pessoas que participam das pesquisas, chegaram a ver isso ou... Tem, né? Acho que isso é comum, toda pesquisa ela tem os indivíduos que vão se perdendo, né, ao longo do caminho. Que a gente conta o ponto de exclusão, né? Exato. Exclusão. E principalmente quando a gente fala de mudanças de hábitos e estilo de vida, que é o que a gente está falando. Quem aqui, né, que nunca começou uma dieta, né, um acompanhamento ali com um profissional, ou mesmo tentou sozinho modificar ali hábitos, e ali deu certo uma semana, 2, às vezes 1 mês, 2, e de repente tem uma recaída e volta até a ganhar mais peso, né? Então, quando a gente fala sobre mudanças de hábitos, né, que são construídos aí ao longo de uma vida, não é algo simples, né, da gente mudar isso do dia para a noite. Mas qual que é a diferença, né, do nosso estudo? Nós, diferente ali de uma dieta, por exemplo, que às vezes é mais rigorosa, que o paciente ele vai ter que seguir ali aquela dieta que está prescritiva ali para ele, né? Nós vamos trabalhar com o paciente para que ele identifique quais são, o que ele está fazendo de errado primeiro, o que ele está fazendo de certo e o que ele está fazendo de errado, o que ele pode melhorar. A partir disso, a gente vai elencar prioridades. Então, a gente não vai, assim, propor algo para que ele modifique a alimentação dele totalmente do dia para a noite. A gente vai pegar pequenos pontos ali que ele possa fazer dentro de um período de tempo, que ele ache possível dentro da rotina, que a gente sabe que é difícil, que muitas vezes é exaustiva, né, que às vezes acaba indo para a comida rápida porque realmente não tem tempo de preparar. Então a gente vai focar ali no que é mais gritante que a gente está percebendo, né, e junto com ele, não vai ser eu, profissional, que vai falar, olha, você vai ter que mudar isso a partir da semana que vem. Não, eu vou mostrar para ele, né, o que está certo, o que pode ser melhorado, e ele vai definir junto, né, com os profissionais o que ele poderia modificar e como ele poderia fazer isso. E a partir daí, né, então esse é o primeiro ponto, a gente pensar em algo viável, algo que seja possível. Não adianta eu falar para você, olha, a partir de hoje tu não vai comer mais queijo e salame, que é o que tu mais gosta de repente, né? Então, assim, a gente vai ter que identificar o que tá errado ali, o que a gente pode mudar e... Gradativamente. Assim, gradativamente. E aquilo que é possível, né? Por onde que ele quer começar? Né? Vamos tirar os industrializados, vamos tirar ali aqueles alimentos nesse momento, ou vamos tentar substituir ali no almoço um refrigerante por uma água, né? Então ele vai dizer para nós também o que fica mais confortável para ele. Então esse é um ponto. O segundo ponto é que às vezes a gente começa, né, a gente consegue, mas daí a gente vai ao longo do tempo, né, deixando de lado. E para que a gente não deixe de lado, a gente vai ter alguém da equipe ali ligando para esse paciente, perguntando como que ele está, perguntando quais são as dificuldades. Se a gente pactuou uma meta ali no estudo e está difícil, né, não está conseguindo cumprir, a gente vai reavaliar a rota, né? Então, já que tu não está conseguindo fazer isso, vamos pensar em outra alternativa, né? Vamos para mudar o foco aqui. O que você acha que a gente pode te apoiar para você continuar, né, seguindo ali essa orientação? Eu acho que esse é um grande diferencial, esse acompanhamento constante. Então a gente vai estar ligando, a gente vai estar vendo, né, realmente se o paciente está tendo evolução ou não. Ou seja, ele vai ter um profissional ali para dar um apoio para ele, para quando tiver difícil, né, mostrar um outro caminho que seja alternativo. Então, como eu disse, já deu certo, né, em outros locais. Já foi realizado também, professor, um estudo piloto, né, com um número menor, já testaram, né, menor de participantes, né. Então,
Esse Foi um estudo, período de quando foi feito o teste piloto dele? esse teste piloto tem uns 2 anos, mais ou menos, que ele foi feito, né, em um dos centros de pesquisa, e ele foi muito importante porque ele já permitiu a gente fazer ajustes, né? Analisar aquilo que dá certo, aquilo que dá errado, como você falou, né, como que a gente pode manter o paciente, fazer com que ele desista menos do estudo, né? Então a gente já vem agora para essa segunda etapa com o estudo já mais consolidado, mais forte. Do né? estudo e da própria intervenção, das né? intervenções também, né, que venham a ser feitas, né? E assim, professor, o que mais tu terias para passar para nossos ouvintes, assim, no sentido, embora as pessoas talvez não queiram participar do estudo, tudo bem, eu não vou participar, é um tema que eu talvez não estou nesse grupo de risco, não estou, mas eu gostaria de obter informações, né? Para às vezes indicar para algum familiar, né? Ou algum conhecido, né? Então, nós temos, como eu disse ali, a nossa rede social, que vocês podem, a gente estimula, né? Provendia.desk, que vocês sigam. Nós também, concomitante a isso, né, nós vamos estar fazendo um trabalho assim, de divulgação, de informações, de conhecimento, né, na área da saúde, de hábitos de vida. O que a gente pode fazer para, né, melhorar ali a nossa saúde, a ter mais qualidade de vida de modo geral. Então, por mais que tu não queira participar do estudo, você pode ali nos seguir nas redes sociais, se beneficiar dessas informações, ou enviar para alguma pessoa que você conhece e que acha que se beneficiaria do estudo, né? Nós aqui, enquanto universidade, né, a gente desenvolve muitos trabalhos, né, professor, na comunidade. Então, nós também temos outros projetos de extensão que caminham junto com a pesquisa. Então, dentro desse movimento aí de recrutamento de pacientes, nós também temos programações para serem realizadas em espaços públicos, em que a gente vai verificar, né, a glicose do sangue ali por meio do teste de glicemia capilar das pessoas, a gente vai fazer orientações, né? E participar do estudo é só algo a mais ali que você pode, né, se tem interesse, se está no perfil, participar. Mas nós também temos a proposta de desenvolver esse tipo de ação de educação em saúde, né? Acho que o ponto é esse, a gente educar a população para que a gente possa prevenir ali doenças, para que a gente possa ter uma boa qualidade de vida. Isso. Então, lembrando que o nosso curso, né, o curso de enfermagem da UDESC, está sempre aberto também, tem atividades várias, né, no sentido da extensão, que proporciona palestras e outros materiais também, que estão disponíveis nas redes sociais, né, vídeos e muitos outros, né, e que vocês podem, a todos que se interessarem, podem acessar esse material, né. A UDESC, o curso de enfermagem, fica aqui na 7 de setembro, ao lado da Caixa Federal, e aqui em Chapecó. Então, quando alguém tiver, né, uma curiosidade, né, professor, quiser vir aqui conversar com o professor, de repente é possível, professor, de repente procurar o professor? Com certeza, a gente está disponível, né? Então, quer saber mais, né? Às vezes tem uma orientação presencial, então pode nos procurar aqui no departamento, né? A gente pode agendar um horário, né, fazer uma consulta ali, conversar a respeito. A gente com certeza está sempre aberto aí para receber a comunidade, né, e fazer orientações e poder auxiliar dentro de tudo que é possível, né, dentro do nosso escopo profissional. Isso, então, lembrando, né, que o professor William, ele é enfermeiro, tem uma vasta experiência, né, âmbito hospitalar e também saúde pública. E quando os senhores e as senhoras quiserem buscar ajuda ou uma conversa simplesmente, né, basta entrar em contato aqui com a universidade e agenda-se um tempo, né, um momento específico, né, para conversar. Uma conversa, às vezes, numa pesquisa, às vezes as pessoas não gostam de expor muito sua vida, né, os fatos, né, mas aqui é um local que as questões éticas elas são preservadas, né. Então podem chegar aqui e conversar com o professor, né, e a equipe, né, especialmente, não vamos falar apenas em diabetes, mas outros temas também. Outros assuntos que possam dizer respeito à saúde sua, né, ou de algum familiar, porque às vezes a gente busca ajuda em um determinado ambiente, num local, e a gente acaba não tendo aquele retorno, muitas vezes, que a gente gostaria de ter, que as pessoas ali naquele local às vezes estão muito corridas, né, muita correria, não é pelo fato de elas não quererem dar aquela atenção, às vezes, que elas gostariam de dar, não é por isso, é que é muito gente, é muito fluxo de pessoas, às vezes, precisa dar conta daquelas pessoas, né?
Então aqui é um local que vocês conseguem, né, conversar com calma. Temos colegas aqui embora seja da enfermagem, mas com especializações em várias áreas dentro da saúde humana e que podem ajudar, como o professor William aqui nesse tema referente a diabetes, especialmente pré-diabetes, né? Professor, um recado final, estamos chegando no final da nossa entrevista aí, queiras dar a gente vai ficar aqui, vai continuar colaborando, né, nos nossos dias aí, né? Até quando mesmo as inscrições, professor? Na verdade, assim, a gente tem um prazo que a gente vai recrutar até o meio do ano, mas a gente tem vagas limitadas, então quando a gente chegar naquele quantitativo, né, de pacientes, a gente encerra essa parte de recrutamento. Então, assim, o quanto antes, né, preencherem ali o formulário, a gente vai, rapidamente alguém da equipe vai entrar em contato com vocês para a gente conversar, a gente vai dar um encaminhamento de exame que vocês vão fazer num laboratório de referência, de forma totalmente gratuita, tá? Então, não precisa se preocupar com custos para participar dessa pesquisa, né? Um dos preceitos éticos, né? Quem participa da pesquisa, ele não pode ter custo. Então, tudo, exames, né? As idas, as consultas serão ressarcidas, né? Então, a gente vai ter todo esse cuidado. Para a gente caminhar, então, professor, para o fechamento, eu queria utilizar esse teu canal aqui, né? O Incrível Mundo das Evidências, que faz essa educação em saúde, para a gente também derrubar alguns mitos, tá? Então, às vezes as pessoas acham que eu vou ter diabetes ou pré-diabetes só se aquela pessoa que está mais obesa, que está mais gordinha, né? Então, queria dizer que isso é um mito, né? A gente tem pessoas aí que estão mais magras, né? Por fatores genéticos, hereditários, que podem estar nesse momento com pré-diabetes ou mesmo com diabetes, tá? Então, esse é um mito importante que a gente tem que quebrar. Então, às vezes você está com o peso ideal, mas isso não quer dizer que você não esteja, né, ou possa desenvolver aí a doença. Um outro mito também, né, é a questão que a gente já discutiu um pouco isso, mas que só a medicação, ela resolve todos os nossos problemas, né, ela é suficiente. Então, assim, nessa fase de pré-diabéticos, ou mesmo um diabético no estágio inicial, o mais importante é a gente trabalhar com essas medidas, né, de mudança de hábitos e estilo de vida. Então, a gente não pode ter esse foco, pensar só na medicação que ela vai resolver todos os nossos problemas, tá? E também, né, deixar aqui o aviso, né, que caso, né, a gente não comece a mudar o estilo de vida, a gente não comece a fazer essas adequações na nossa vida, a gente pode evoluir para a doença, né, que é a diabetes, e que ela tem consequências aí que, se o paciente não bem manejado, que são extremamente prejudiciais, né? Então, a diabetes, ela pode causar cegueira, ela pode causar problemas nos rins, né? Então, o paciente pode evoluir por exemplo, para uma hemodiálise, ficar ali preso ali naquela máquina, né? Ter que fazer diálise 3 vezes por semana, pode levar a amputações, principalmente nos pés, né? A neuropatia, né, problema nos nervos, o paciente sente dor. Então, assim, tem uma série, e até mesmo, né, aumentar o risco de doenças também relacionadas ao coração. Então, tem uma série aí de consequências negativas, né? Por isso que a gente está trabalhando com esse foco muito grande na prevenção. A gente quer evitar que as pessoas, né, tenham ali a doença. Claro que se ela tiver, a gente vai fazer também o máximo para tratar e manejar isso da melhor forma possível. Então, nós chegamos ao final da nossa programação, deixamos nosso programa sempre à disposição, tá, professor? No momento futuro, muito. Quando quiseres chegar aí e complementar com alguns dados, algumas informações que forem incorporadas durante esse momento de pesquisa, né? Tá? Que é isso que nós prestamos aqui enquanto esse programa, trazer esses aspectos relacionados, esses conhecimentos relacionados à pesquisa, o que se produz na universidade, né? Tá? Que o objetivo é esse, é levar para a comunidade, que a comunidade saiba do que estamos fazendo aqui, enquanto universidade, esse é o nosso trabalho. Não é só apenas o ensino, não é apenas formar enfermeiros, formar outros profissionais. Aqui se faz pesquisa também, e lembrar que não se recebe uma remuneração para isso, os professores, é apenas carga horária. Né? Carga horária que complementa ali, né? Então, o professor não é remunerado para fazer essa pesquisa, não é isso. Assim como também os voluntários, aquelas pessoas que participam, também não são remuneradas para isso. É um trabalho voluntário que o objetivo é justamente dar um retorno positivo para a população.
pro contribuinte, melhoria de qualidade de vida. É isso que todos nós queremos, né? Então, aos nossos amigos, tenham todos um bom dia, né? Agradecemos mais uma vez o professor William. Obrigado pela sua estada aqui no nosso programa e ficamos até a próxima. Então, tchau, tchau a todos aí. Tchau, Isso pessoal. aí. Obrigado.